Olá, tudo bem com vocês? Especialmente você, torcedor do Bahia, torcedora do Bahia. Tudo bem, gente? Espero que sim, né? O Bahia tá montando uma grande equipe, né? Tá montando uma equipe muito interessante, com muitos jogadores aí que tem de tudo para se destacar, sobretudo nessa temporada já de 2023, né? Jogadores jovens, grandes promessas, enfim, há uma configuração de time que deverá surgir desse elenco muito bem construído até aqui no Bahia, né? Bons jogadores estão chegando. Goleiro muito bom também chegou para o Bahia. A minha ideia aqui, na verdade, é fazer um vídeo falando de como a equipe do Bahia vai aproveitar os melhores talentos, né, que estão chegando aí pro time, né? Como é que o Renato Paiva deve montar essa equipe do Bahia, mas não neste vídeo. Neste vídeo eu quero falar sobre um jogador que para mim é uma grande contratação no Bahia, né? Uma grande contratação. Chama-se Johanny Chaves, né? É um jogador, é o lateral esquerdo da equipe do Del Valle, era o lateral esquerdo da equipe do Del Valle. Se bem, meus amigos, se você olhando a equipe do Del Valle jogando, a última coisa que o Chaves parecia era um lateral, né? Ele parecia muito mais um atacante do que um lateral. O Renato Paiva certamente deve ter interferido aí para a chegada desse jogador, deve ter feito pedido para o Bahia para a contratação desse jogador. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, porque ele, inclusive, foi o técnico que fez o Chaves estrear no profissional, né? Foi ele que promoveu a estreia do jogador na equipe do Del Valle. E assim, o Renato Paiva jogava com uma linha de 3, né? Uma linha de 5, né? Na defesa, que facilmente virava uma linha de 3, porque esses dois do lado sempre avançavam muito, e do lado esquerdo o Johanny Chaves, né? Na prática, a gente via, tanto com o Renato Paiva como também com o Anselmi, um jogador que atuava absurdamente ali no setor de ataque, muito mais no setor de ataque do que na defesa, né? É um jogador que é muito veloz, gente, muito veloz, tem apenas 20 anos de idade, é muito veloz, mas que a gente olha para o Chaves, para o jogo dele, percebe que é daqueles, né? Há uma grande preocupação de Del Valle de gerar muito mais polivalência nos seus talentos, né, nos seus jogadores que saem da canteira. E para mim, o Johanny Chaves é um desses jogadores aí que tem essa capacidade de ser muito polivalente. Ele consegue sim ser um lateral pela esquerda, né, mas consegue também ser, sobretudo, um ala, né, gente, de muita ofensividade, que se confunde, evidentemente, com um atacante quando chega ali no setor de ataque, né? A marcação dele é uma marcação ok, né? A recomposição dele, quando ele ativa a recomposição defensiva, de certa forma também tem bastante relevância, sobretudo porque é um jogador muito rápido mesmo, também para retornar, né? E é um jogador que tem muito potencial, a despeito do que ele já apresentou, desde que ele chegou ao time principal do Del Valle, né? Ele ainda tem muita coisa para crescer, para apresentar, para melhorar. Enfim, é um jogador de muito potencial que fez parte das seleções ali de base do Equador, sub-17, sub-20, e também já teve um chamado para a seleção principal do Equador, né? Johanny Chaves foi para a seleção do Equador. Então, o Bahia está contratando um jogador de seleção, e é um jogador que também pode, né, até mesmo ser negociado em pouco tempo, caso dê certo no Bahia, é muito provável que dê, até porque os jogadores do Equador estão em alta hoje na Europa, né? E o Johanny Chaves, assim, foi importante o Bahia contratar, porque provavelmente não seria um jogador a ficar muito tempo, gente, vai ficar muito tempo aqui na América do Sul, na minha opinião, tá? Sobretudo os clubes belgas, né, estão muito de olho agora nos jogadores equatorianos, assim como também alguns clubes da Major League Soccer, né? O Chaves é um jogador, como eu disse, de 20 anos, é um jogador que tem muito potencial, como eu já falei, é um jogador que atua pelo setor esquerdo, como eu já falei também, é um jogador que tem 1,82 m, né? Ele é alto, ele é canhoto, né? E ele, apesar do tamanho dele, eu acho que é um jogador alto, né? 1,82 m, é um jogador que também consegue ganhar muitas disputas físicas mais complicadas, na minha opinião, né? Bem, essas disputas ele ganha, sobretudo, porque ela ativa muita velocidade também para praticar o drible, né? Como é que joga o Chaves? Em que setor do campo, por excelência, ele joga, né? Que setores do campo ele frequenta? Qual o setor do campo em que ele fica muito mais tranquilo, em que a gente percebe que o jogador realmente atua com mais relevância para a equipe dele, né? Qual seria? Antes disso, permita-me só falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, tá? Que é uma casa de aposta mundialmente conhecida para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu deixo sempre a dica aí da 1xBet, porque é uma casa de aposta famosa por ser muito leal aos seus apostadores, né?
É uma casa de aposta que geralmente não tem burocracia nenhuma. Se você fizer o pedido de saque, se o valor for alto, muito alto, alto demais, você vai receber imediatamente, sem nenhuma burocracia. É uma casa de aposta que não fica suspendendo o mercado nos acréscimos dos jogos, né? Enfim, te trata mesmo como consumidor, né? Ela é bem diferenciada, né? Lá no mundo europeu, lá, é tida como a mais confiável que existe, né? A 1xBet. Então, se você não conhece, eu sugiro que você use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar e conhecer o 1xBet. E aí, de quebra, você volta, pega o código promocional 1xJosa, coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, e acho que até um limite de $200, tá? E aproveita, gente, para fazer sua fezinha nos jogos desse final de semana. Vai ter grandes clássicos, grandes jogos aí. Você pode fazer sua fezinha no final de semana aí, tá bom, gente? Vamos ter muito jogo aí neste sábado e neste domingo, tá bom? Lá no futebol europeu. Tá bom, gente? Então, fica a dica aí da 1xBet. Voltando então a falar do Hernani Chaves, ele é um jogador, né, que tem uma transição ofensiva absurda, de muita qualidade, muito rápida. Mas antes de falar desse trabalho dele aí, né, de transição, eu preciso fazer notar para vocês aqui que o Hernani Chaves também é um jogador do passe em profundidade, é um jogador também de lançamento. E aí, quando eu falo que ele foi muito bem trabalhado na canteira do Del Valle, estou falando também dessas questões, né? É um jogador que faz lançamento muito bem. É um jogador que tem ali como principal característica essa ultrapassagem com rapidez, com velocidade e com a bola no pé, mas também que pode, caso deseje, quando ele percebe um jogador da equipe dele muito bem posicionado lá na frente, ele faz um lançamento geralmente muito certeiro, um lançamento muito bom, mesmo que se precisar ser um lançamento um pouco invertendo um pouquinho aí o lado do campo, né? O Hernani Chaves é um jogador que também tem essa condição. Agora, para mim, gente, aquilo que ele é melhor nesse jogo de velocidade pelo lado do campo. É impressionante. Ele chega com muita velocidade, mas também com muita eficiência. Algumas vezes ele vai até o fundo do campo, quando lá chega, ele consegue fazer esses passes para trás, né? É um cara perito nisso, chega ali no fundo do campo, faz esse passe para trás, se possível um passe rasteiro, né? Que gera muita confusão ali para a zaga adversária, né? Ou também, quando pode, ele arremata pro gol. É um cara que arremata pro gol, um cara que faz gols, que tem gols, tem assistências, tem pré-assistência, é um cara que tem muita participação nos gols da equipe dele, né? Agora, o que é interessante é que muitas vezes também ele faz acho até que na maioria das vezes ele faz até, embora não esteja do outro lado do campo, ele faz também esse facão em algumas situações. Porque o Hernani Chaves, a gente olhando para os espaços do campo que ele frequenta, nitidamente a gente percebe que é um jogador que tem condição de ser perfeitamente um meia pela esquerda, ele tem condição de ser um extremo, ele tem condição de ser também, até em algumas situações ali, tal, até mesmo colocar ali no meio do campo ali, começando a partir no meio do campo ali pelo corredor central, que ele pode também responder muito bem, né? É um jogador que, em geral, apesar de ser muito bom pelo setor esquerdo, ele parece que ele tem uma intimidade muito, muito boa com o centro do campo. Quando chega ali perto da área, esse espaço ali no centro da área, parece um espaço em que ele fica muito mais à vontade. É um jogador que pisa na área, né? É um jogador que costuma dar esse passe e ataca o espaço imediatamente nas costas do zagueiro para receber essa bola aí em condição de marcar. É um jogador de muita ousadia, né? Quando a gente fala, é um ala, é um lateral, tal, é um atacante também, tá? De muita eficiência e, na minha opinião, com a condição de arremate também muito acima da média. Eu não vou dizer para jogadores equatorianos, porque isso aí, na verdade, é um preconceito muito grande com o jogador do Equador, que no passado tinha, sim, jogadores que não eram muito bem treinados na canteira e que nem sempre aproveitavam as situações criadas. Hoje isso não acontece mais no futebol do Equador. E não é somente no Del Valle, tá? Em inúmeros clubes do Equador, há um processo de profissionalização profundo, né? E várias questões são trabalhadas hoje também na canteira. O Hernani Chaves é um jogador que é muito polivalente, como eu disse, que pode trabalhar por esses setores aí. Ele pisa na área, às vezes, de forma surpreendente, como se fosse um atacante mesmo, como se fosse um meia, né, desse tipo, camisa 10, que se apresenta ali no costado da zaga, ali entre a zaga e o goleiro, nesse espaço aí bastante complicado, né, para a defesa adversária evitar gols. O Hernani Chaves é um jogador de polivalência, de ousadia, dentro de campo de muita personalidade, fora de campo um jogador que tem ali umas questões, né? Tem ali um comportamento legal, muito bom, mas eu acho que tem ali algo de introspectivo que tomara que não atrapalhe. Acho que uma boa recepção dele ali no Bahia pode também facilitar o processo de adaptação dele. Às vezes, o fato do cara ter uma certa introspecção fora de campo nem sempre atrapalha o trabalho dele dentro de campo, né? Mas, às vezes, de quando em quando, isso acontece, né? Afinal de contas, trata-se de um jogador de 20 anos apenas, que está mudando de país, vai ter um país novo para trabalhar, vai ter colegas novos de equipe, uma equipe nova, tudo é novo para o Hernani Chaves.
Então, é até normal que no começo ele sinta assim, um pouco de dificuldade para se adaptar, mas eu acho que o técnico vai ajudá-lo muito nisso, porque o técnico foi o cara que o fez estrear, como eu falei, é o técnico que conhece muito o jogo dele, então eu acho que ele vai se sentir muito acolhido no Bahia pelo fato de ser o Renato Paiva, hoje o técnico do esquadrão. Na minha opinião, foi uma contratação de muita relevância, temos problemas por ausência, por falta, né, carência de laterais esquerdos de qualidade aqui no futebol brasileiro. O Bahia mandou muito bem buscar um dos melhores, na minha opinião, que existe no futebol do Equador. Um dos melhores, gente. Pouco se fala desse jogador, mas é um dos melhores, tá? E tem potencial para ser, sim, né, não somente do Equador, mas um dos melhores jogadores assim, do setor esquerdo, ali da lateral, um dos melhores da América mesmo, do continente mesmo. Porque é um cara que tem muita bola mesmo, e acho que é a típica contratação que hoje não é cara para um clube como o Bahia, e o Bahia pode ganhar muito dinheiro também com esse jogador, caso queira negociar no futuro, né? Poderia esperar um pouco mais, poderia trazer um jogador mais experiente, poderia estar trazendo uma promessa. Acho que essa SAF vai ter muito esse olhar para o jogador jovem, que pode ser aí também, pode se desenvolver no Bahia, né? Evidentemente que o Bragantino tem uma linha parecida também, mas eu acho que talvez seja bem diferente no Bragantino em relação ao Bahia, né? Acho que o Bahia, a SAF do Bahia está muito mais preocupada em trabalhar mais o jogador, né? Preocupada também que ele entregue muito mais lucros futebolísticos para a equipe do que a SAF da Red Bull lá no Bragantino, né? Então, eu volto a dizer para vocês, o Rony Chaves, para mim, é uma belíssima contratação do Bahia, né? E em tese pode se transformar, sim, num grande reforço para o esquadrão, mas um grande reforço, gente. Um grande reforço. Né? Pode ser um dos jogadores a se destacar demais nessa equipe do Renato Paiva em 2023. Então, na minha opinião, o Bahia acertou demais mesmo nessa contratação. A Josa, mas daqui a 6 meses você vem aqui, Josa, mas você falou que o cara era bom, não rendeu tal. Aí, gente, a análise termina aqui. Porque a análise é pautada naquilo que o jogador faz. Aquilo que o jogador pode fazer, aí tem muitas circunstâncias que podem entrar em campo. Tudo indica que ele possa se adaptar e ser um baita jogador. Tudo indica. Agora, sempre há essas questões aí, na adaptação, outro país, tudo isso e tal. E eu não posso, por exemplo, dar conta de fazer uma análise aqui futurológica, né? Eu não sou uma cartomante, né? Eu sou um analista, então eu tenho que basear aquilo que eu tenho como dados para analisar. E a partir daquilo que eu tenho como dados, eu posso dizer para você o seguinte: o campo estava falando, esse jogador é muito bom. É de alto nível esse jogador. É de alto nível. Então, o clube que eu desejar contratar, em tese, tem de tudo para se dar muito bem com a contratação de Rony Chaves. Nesse caso, felizmente, ele chega para o esquadrão. Tá bom, gente? É isso. Deixa o like aí e divulga o nosso vídeo aí para os colegas que torcem para o Bahia, para os seus colegas que torcem para o Bahia. E vamos se inscrever aqui no canal do Josa Novaes, tá bom? É isso.